Olá, bom dia. Eu sou da igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Hoje, dia 20/9 de 2020, estamos iniciando mais uma escola dominical. Nós estamos estudando a revista Conflitos da Vida e hoje nós vamos falar sobre como controlar a ira, que é um sentimento que pode estar presente, em nossas vidas. E como que a gente controla isso? Quais são os benefícios e os malefícios que ela nos traz? E se ela pode causar aí e nos levar a pecar, E a ira não controlada, ela causa um pecado, E muitos outros problemas. Então nós vamos hoje iniciar. Você que está aí comigo, já iniciou comigo, pegar sua Bíblia. Nosso texto base de hoje é Efésios 4, do versículo 17 ao 32. Então, nosso texto base hoje da nossa lição, que o tema é Como Controlar a Ira, é Efésios, capítulo 4, dos versículos 17 ao 32. Amém? Esse é o texto base da nossa lição de hoje. Então, você que está aí comigo, bom dia, que Deus abençoe. Obrigada, Paula, pela tua presença, que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos iniciar, então, nosso texto base novamente em Efésios 4, dos versículos 17 ao 32. Estamos trabalhando a revista de como conflitos da vida, A gente já falou sobre a ansiedade, falamos sobre a depressão, falamos sobre a graça de Deus. E hoje nós vamos falar como controlar a ira. Então, vamos aí iniciar, orar, agradecer a Deus por mais um dia, Que Deus tem nos dado graça, nos dado força e oportunidade, porque cada dia que nós acordamos é permissão de Deus e é um milagre de Deus. Então, nós agradecemos a Deus por esse dia, porque Ele nos proporcionou e podemos aqui estar ouvindo um pouco mais da sua palavra e aprendendo, amém? Então vamos orar e agradecer a Deus para nós darmos início à nossa aula de hoje, amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem dado graça e tem dado força, ó Pai. Obrigada porque o Senhor não tem deixado faltar nada em nossas vidas, tem nos dado saúde e tem nos dado o alimento, ó Deus. Abençoe hoje, Senhor, a nossa escola dominical. Ó Deus, que o Espírito Santo venha estar falando aos nossos corações hoje, Senhor. Abre a nossa mente e o nosso coração. Que tudo aquilo que o Senhor propôs hoje, que nós viemos entender e aprender, nós viemos, Senhor, buscar e estar, Senhor, conectados contigo. Em nome de Jesus que nós oramos, ó Deus, e já te agradecemos. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler o nosso texto base de hoje, em Efésios 4, 17 ao 32. O título do texto de hoje é A Santidade Cristã opõe-se aos costumes dos gentios. Portanto, digo e dou testemunho no Senhor que não andeis mais como andam os gentios em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza de coração. Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que de fato ouvistes, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. A vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores. E a vós renovar no espírito, e a vós revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Por isso, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Aquele que roubava, não rouba mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição,
mas só a que seja boa para necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Palavra do Senhor. Então, o nosso tema de hoje é como controlar a ira, né? Não é fácil definir indignação, ira, cólera ou fúria. Entretanto, sabemos bem que o que esses sentimentos produzem, seja qual for a forma de expressão ou motivo que provoque essas reações, sabemos que é preciso dominá-las antes que elas nos dominem. Então, vamos entender um pouco, né? Porque é um tema muito debatido e até nós vamos ler aqui que até alguns personagens da Bíblia, né, passaram por esse momento de ira e de raiva, né? Então nós vamos entender o que é, né, o que faz produzir ali a justiça de Deus e o que faz ali então transformar a ira em pecado. Então a ira tolerada, que é o primeiro capítulo de hoje da nossa lição, que diz assim: admite-se que a ira é uma reação normal e que pode ser tolerada e às vezes até justificada, não sendo essencialmente pecaminosa. Paulo reconheceu isso ao dizer que você pode irar-se desde que não cometa pecado, que está ali no texto que nós acabamos de ler, em Efésios. Nós sabemos que até mesmo Jesus teve momentos de indignação, tendo manifestado essa reação sem cair na iniquidade, então é sem pecar, né? Então, até às vezes alguém me pergunta, né, que Jesus, quando chegou à cidade, que estavam ali vendendo coisas à frente do templo, ele irou-se, né, e derrubou ali as mesas e teve esse momento ali de ira, mas ele irou-se por conta ali da iniquidade do povo, que ele já havia dito que não era para vender na frente do templo, né, que está lá nos textos de Marcos e João, né, 2, do 14 ao 17. Então, não só o filho, mas também o pai tem manifestado a ira, na forma de justa indignação contra o pecado, né? Então, e contra os filhos da desobediência. Mas apesar de toda essa aparente permissão, temos que reconhecer que a ira de Deus é perfeita, justa e justificável, enquanto a ira dos homens é quase sempre injusta e injustificável. Lá em Tiago 1:20 diz assim: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deu a entender aí um pouco a diferença entre a ira, né, de Deus, de Jesus, e a ira do homem? Então, ela tem que produzir a justiça de Deus, que é perfeita. Então, nós, seres humanos, nós não temos como é que eu vou dizer? Essa perfeição, né? Nós somos de origem pecaminosa. Então, somente transformados pelo Espírito que possamos aí ter a ira justificada, que é a ira ali que traz ali, né, o processo que vem de Deus, a justiça divina. Então, da lição, o motivo da ira precisa ser justo. Então, não devemos encorajar esse tipo de sentimento. Mas algumas situações parecem realmente merecer algum grau de indignação da parte de um servo de Deus. Então, vamos ver algumas coisas aqui que aconteceram que pode ser justificada a ira. Então, o primeiro ali, será que Moisés deveria ter ficado indiferente quando desceu do Monte Sinai e encontrou Israel mergulhado em promiscuidade e idolatria? Né, que foi quando ele subiu, né, tendo encontro com Deus, e quando ele voltou com as tábuas, né, os 10 mandamentos, o povo tinha feito um bezerro de ouro, né, com o ouro que eles trouxeram do Egito. E estavam idolatrando,
porque Moisés, né, não se sabe ali o tempo exato, porque o tempo é diferente do nosso hoje contado, o tempo que ele ficou lá com Deus, né, e o povo ficou ali ocioso e na necessidade de um guia, né, que Moisés estava ali guiando o povo. Porém, eles decidiram então, né, sentir a necessidade de idolatrar, fizeram um bezerro de ouro, no qual quando Moisés voltou, ele se irou, né, chegou a jogar as tábuas no chão e quebrou as tábuas, né, mas ali, mas Deus não repreendeu por isso, porque ele estava ali indignado com o povo, né, com o pecado daquele povo, né, Deus já havia dito que era para não ter idolatria, e já foi exortado, já foi falado, saíram já do Egito e ainda estavam ali, né, blasfemando contra Deus, idolatrando um bezerro de ouro. Então, o primeiro ponto aqui é que Moisés, né, como ele errou e pecou ali, né, ele não pecou, ele irou-se por conta do pecado do povo. Então, foi uma ira justificada de Moisés. O segundo ponto ali, devemos ficar indiferentes diante de um flagrante de injustiça cometida contra um inocente, né? No caso, um idoso, uma criança, uma grávida? Não, né? Nós devemos ali produzir ali a justiça, né? Porque isso nos traz angústia e até mesmo ali uma certa ira, né? Quando a gente vê que o inocente está sendo prejudicado. Mas o que fazer para que a gente possa ali produzir justiça? Né? Buscar ajudar da melhor maneira possível e não deixar transcender essa ira dentro de nós. Né? Devemos ficar indiferentes em silêncio quando quando presenciamos atos vergonhosos, maldosos ou violentos sendo cometidos contra os justos, contra os crentes, são difamados, quando a igreja do Senhor se torna alvo de caluniadores? Então, a ira, irmãos, ela é um sentimento que nós podemos ter, né? Porque é da nossa natureza a ira. Mas há momentos em que a ira até se justifica. Mas o que mostrará se valeu a pena ou não vai ser o resultado dela. Então, a sua ira, o que ela produziu? Então, como identificar se ela causou, né, ela produziu uma justiça ou ela produziu um pecado, né? Algo ruim. Então, promoveu justiça ou retaliação? Ou prejudicou alguém, né? Promoveu mudança ou criou confusão? Houve acerto ou destruição? Então, são esses tipos de coisas que nós devemos nos perguntar quando esse sentimento de ira vem dentro de nós. Então, a primeira coisa é identificar, né, para que a gente venha a não pecar contra Deus, né? Então, a ira de Deus precisa gerar uma conduta adequada. Então, o furor destemperado de um momento de cólera é capaz de perturbar nosso julgamento e nos levar para além dos limites da razão. Então, quando a gente sai também, né, desse domínio, dessa ira que é justificada, a gente perde a razão, a gente fica, né, à mercê aí do inimigo. Se a indignação não se expressar de forma de uma exortação saudável e restauradora, é melhor contê-la antes que falemos o que não devemos ou façamos o que não podemos fazer. Então, alguns pontos aqui a gente vai ver o que a ira ela causa, né? Então, o nosso controle, né, controle, domínio próprio, que vem somente do Espírito Santo. Então, a ira deve ser mantida sob controle. Então, em circunstâncias alguma, o domínio próprio deveria ser sacrificado em nome da emoção. Lá em 1 Coríntios 6,12 diz assim: eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, inclusive pela ira. Então, você veja que somente o Espírito Santo para nos dar essa graça, para nos dar esse domínio próprio. E a gente não deve ser corrompido. Ali em Tiago 1,19 diz assim: precisamos ser pronto para ouvir e tardio para se irar. Então, nós devemos estar pronto para estar atento a ouvir a voz de Deus, a ouvir o que as pessoas têm a dizer, né? A ter ali o domínio próprio, tardio em irar-se. Então, isso não deve ser o nosso primeiro ponto, nosso primeiro sentimento ao ver uma injustiça, algo de ruim.
né? Então, ter ali o domínio que, a hora que vier esse sentimento, o que ela vai produzir? Né? O benefício, produzir a justiça, ou ela vai trazer a nós ali o pecado? Então, testando o seu controle, no caso, o domínio próprio. O que você diz quando está irado? Né? Aí é uma autoexaminação de nós agora. Diz palavras ofensivas, explode em linguajar torpe, lança acusações e ameaças contra aqueles que irritou você? Então, qual que é a primeira atitude que você tem quando você está irado? É o primeiro ponto aqui. 2. O que você faz quando está irado? Busca vingança? Paga na mesma moeda? Parte para a briga? Põe-se o dedo na ferida? Expõe os podres e as fraquezas de quem irritou? Então, 2 perguntas aí. O que a gente fala quando nós estamos irados e o que nós fazemos quando nós estamos irados. Os 2 pontos aqui é para nós testarmos o nosso controle, né? O nosso domínio próprio. O que nós temos feito quando a ira vem até nós, quando esse sentimento vem até nós. O segundo ponto lá, então, o primeiro, o que a gente fala, o que a gente faz e o que a gente sente. Você sente no direito de julgar a todos, inclusive os atos de Deus? Davi cometeu essa tolice ao indignar-se contra uma decisão de Deus. Melhor exemplo deixou Jó, que, mesmo sofrendo, não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, muitos acham que a explosão emocional é só uma questão de temperamento, quanto, na verdade, se trata de um terrível defeito de caráter. Para um crente consagrado, o que vale é o mandamento apostólico, que diz assim, em Efésios 4:31, que nós lemos aqui: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda a malícia. Efésios 4:31. Então, vemos aqui alguns pontos para que a gente possa fazer essa autoexaminação para conosco, né? Então, quando estamos irados, o que a gente ali, como a gente age, como a gente fala, como a gente sente, o que nós fazemos e o que isso produz. Então, a ira, ela tem esses pontos, né? Então, entendemos um pouco o que é uma ira tolerada, né? Falamos aqui um pouco sobre algumas personagens da Bíblia que tiveram um momento de ira, até mesmo falamos, né, daquele momento ali de Jesus. E agora nós vamos falar sobre a ira condenada, né? Então vamos entender um pouco o que é essa ira condenada, o que ela condena, o que faz mal, o que nos traz ali o pecado, e o pecado nos afasta de Deus e nos tira a nossa vida eterna. Então é um cuidado que nós devemos ter com a nossa vida, né, em Cristo Jesus. Então, embora tenhamos na recomendação de Paulo, né, em Efésios 4:26, o que diz lá? 4:26 diz assim: quando sentirdes raiva, não pequeis e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Né? No 27 diz assim: e nem deis lugar ao diabo. Né? Então vamos entender um pouco sobre esses 2 versículos da nossa lição. Então, a orientação é para que não deixemos que um breve momento de ira se transforme em uma animosidade permanente, não que ela permaneça em nossos corações. Né? A Bíblia nos não ensina a agirmos contra o nosso próximo. Somos exortados a tirar qualquer tipo de sentimento negativo de nosso coração. Então, pois uma linha divisória entre a ira justa e a conduta pecaminosa é muito tênue. Então, ela é muito sutil, muito pequena. Então, o melhor mesmo é seguir o conselho de Davi, que está lá em Salmos 37:8, que diz assim: deixa a ira, abandona o furor. Não tem pacientes, certamente isso acabará mal. Certamente te trará ali um problema muito grande. Porque se a gente não tem o domínio próprio e a gente é levado à ira muito rapidamente, a gente explode muito rapidamente, isso sempre acaba mal.
né? Hoje, nós podemos ver que nos tempos de hoje, né, a ira, o ódio, a angústia, a maldade tem assolado o mundo. As pessoas, né, não têm mais o amor ao próximo. Então, ela está muito evidente na vida das pessoas. As pessoas não têm mais a compaixão, o amor. Então, é uma briga de trânsito, que às vezes a pessoa está armada, ela tira a vida de outro, né? É a briga dentro de casa entre marido e mulher, né? Onde acaba tendo ali o homicídio, né? Entre pais e filhos. Então, as pessoas têm se deixado levar pelo furor, pela ira, pela maldade. Então, você veja a importância da gente ter o domínio próprio, o domínio que vem do Espírito Santo, né? Porque é de extrema importância a gente ter o domínio próprio. Então, e buscar, né? Porque se a gente busca a presença do Espírito Santo, a gente tem o domínio próprio e o domínio do Espírito Santo dentro de nós. Então, as nossas atitudes, elas são diferentes. Ela tem que produzir o amor, a compaixão, né? A paciência. Então, tudo isso nos leva a ter ali um bom comportamento, né? Um bom equilíbrio emocional. Então, a gente precisa de Deus para nosso caminhar aí com Cristo. Então, ali, primeiro ponto da a ira condenada. O que diz? Não deixe para amanhã o que você pode resolver hoje. Então, tudo aquilo que aconteceu hoje te deixou triste, né? A gente tem que resolver no dia, não pôr a ira, né, sobre o pôr do sol, que está lá no versículo 26, que diz assim: quem cultiva hoje sentimentos negativos em seu coração, em lugar de esclarecer os fatos, pode colher inimizade, né, no amanhã. Então, Eclesiastes 7:9 diz assim: controle sempre o seu gênio, é tolice alimentar o ódio. Você veja que a gente leu aqui vários exemplos em vários textos bíblicos e que fala dessa importância de a gente controlar. Então, Eclesiastes diz: controle sempre o seu gênio, é tolice alimentar o ódio. Então, é claro, né, que cada um é diferente um do outro, né? Tem uns que são mais explosivos, outros são mais tranquilos, né? Mas é preciso estar atento, né? Porque eu tenho até um exemplo. O meu marido, ele era bem explosivo, assim, ele era muito rápido em ficar irado, né? E eu, né, talvez às vezes até pela criação, né? A gente não é de tudo, né, da pessoa. Então eu comecei a orar, né, e clamar a Deus, né? Traz a ele a clareza, que o Espírito Santo esteja dando a ele governo, né, que ele tem o domínio próprio. Então hoje ele pensa antes de agir, né, porque ele ficava irado e então ele brigava, falava, né, tinha esses rompantes assim. Então ali na parte, né, não da vingança, da maldade, porque ele não é uma pessoa má, mas ele era bravo, assim, era explosivo. Então, comecei a clamar a Deus e ele modificou. Hoje ele pensa antes de falar, então ele é tardio em irar-se. Então, para a honra e glória de Deus. Então, a pessoa pode ser transformada através do Espírito Santo de Deus. Então, né, é por isso que eu estou batendo nessa tecla, que é a importância, né, de clamar o domínio que vem do Espírito Santo de Deus. Então, Saul se deixou levar pelo ciúme que a popularidade de Davi em seu ser, ao perceber que ofusca a sua fama, né? Então, o rei Saul, ele ali tinha inveja, né? Ele tinha raiva de Davi, porque Davi teve ali a sua popularidade no meio do povo, né? Ele era bem quisto, tinha amigos, então Saul ficou perverso, então ele queria matar Davi, né? E todos aqueles que gostavam de Davi. Então você veja ali que Saul não controlou a ira, ele estava bem perturbado ali. Então ele permitiu que o sol se pusesse por muitos dias sobre a sua irritação, deixando crescer a raiz da amargura, né? Ao ponto de fazer florescer uma indisfarçável disposição de guerrear contra o seu próprio genro e contra qualquer um que se fizesse amigo dele. Então, ele deixou aquele sentimento transcender, né, passar por muitos dias. E o que aconteceu? A ira dele aumentou. Então, ele começou a criar na sua mente um ato ali que a gente falou, né, de vingança.
de matá-lo, né? Ele começou a buscar uma maneira de destruir a vida de Davi. Por quê? Porque ele sentiu raiva, sentiu ódio, irou-se e permaneceu com aquilo. Então, a importância de a gente resolver. O que a gente pode resolver hoje já resolve, porque aquilo ali não fica aumentando dentro de você, causando ali amargura constante. Então, 2, não provoque. Se existe uma ocasião em que precisamos agir com tato de diplomacia, é quando se está lidando com alguém de temperamento violento e pouca paciência. Por exemplo, se você sabe que a pessoa ela tem esse rompante, ela é uma pessoa irada, então você não deve provocar a pessoa. Você deve ter o domínio próprio e ter ali o entendimento e a sabedoria de não chegar à pessoa e provocar a ira dela. Porque você não sabe que a pessoa é irada. Você às vezes sabe que ela não tem o domínio próprio, não tem Deus na sua vida, não tem o Espírito Santo para dar a ela ali entendimento. Então ela pode provocar, né, algum malefício à sua vida e você provocou. Então ter ali o entendimento, se você conhece uma pessoa dessa forma, não provocar. Segundo ponto, não se torna uma pessoa inconveniente. Então, há aqueles que têm prazer em irritar os outros com palavras desagradáveis, né? Com brincadeiras, inconvenientes. Se você age assim, procure mudar seu comportamento. Porque às vezes tem pessoas que aceitam brincadeiras, né? E tem outras que não. Então, a gente precisa ter aí o entendimento e saber, né? Com que a gente vai brincar. Porque às vezes está ali provocando a ira em alguém e às vezes a gente nem sabe. Né? Não fazer ameaças tolas, né? Contra a pessoa, não faça julgamento precipitado, então procure primeiro a entender a pessoa, né? Quando algo que você não compreende bem, né, que causou aborrecimento, procure manter a calma para não gerar confusão. Então ali procurar entender o que está acontecendo. Às vezes uma palavra maldita, né, que trouxe ali uma confusão ou que provocou a ira dentro de você, primeiro tem aquele momento de reflexão, o que aquilo pode trazer a você e o que ocasionou, por que isso aconteceu, para você ter um entendimento e tentar resolver ali, né, da melhor maneira possível. Então, todo homem seja pronto para ouvir, né, e tardio ao irar-se, como nós lemos lá que está em Tiago 1,19. Então, a gente deve buscar esses entendimentos da palavra de Deus, o que Deus tem para nós. Então, é preciso refletir bem antes de expor nossas impressões, pois nem sempre estamos corretos, né? Como diz Salomão, não te precipites com tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma. Sejam poucas as suas palavras. Está lá em Provérbios 10:19. Então, você veja que temos vários ali, a gente tem vários exemplos na Bíblia e vários, como eu falei, exortações, né, para que a gente possa ter ali a sabedoria. Então, que possamos clamar a Deus ali a sabedoria e conforme a gente vai lendo a palavra de Deus, né, a gente vai tendo esse entendimento. Eclesiastes 7:9, como eu disse, né, não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Então, que possamos ter aí sensatez, né? Busca aí sabedoria. Então, todo livro, né? Toda a palavra de Deus ali tem alguma coisa a dizer sobre a ira. Então, o terceiro ponto e o último ponto da nossa lição de hoje é o alerta necessário, irmãos. Então, nós entendemos o que é uma ira que produz a justiça, né? Que só pode ser produzida através da justiça de Deus, né? E a ira que provoca ali o pecado, né? Qual nossas vidas ali tem ali produzido o pecado. Então, o alerta é necessário. Paulo termina sua recomendação fazendo um alerta necessário. Nem deis lugar ao diabo. Lembra que eu falei? Vamos ficar atento ali ao versículo 26 e 27 de Efésios 4. Então, naturalmente, Paulo não estava insinuando que um crente irado está totalmente à mercê do diabo. Mesmo enfraquecidos, aquele que está em nós é mais forte que o príncipe deste mundo. No entanto, a ira descontrolada pode dar oportunidade ao inimigo para exercer influência sobre nós a fim de fazer o mal. Então, irmãos, o inimigo, ele é astuto.
Então, se você é uma pessoa irada, se você é uma pessoa explosiva, o inimigo ele vai agir nesse ponto. Então, se você não tem o domínio próprio do Espírito Santo, se você não é controlado, Satanás ele vai usar esse ponto para causar a maldade. Então, ele vai estar ali esperando algum vacilo. A hora que a tua ira vier à tona, ele vai usar essa oportunidade. Então, na verdade, há 3 estratégias que o inimigo usa para enfraquecer a nossa fé e nos empurrar ao descontrole em momentos de ira. Então, vamos ver ali. São 3 pontos, que diz assim: 1. Satanás usa a estratégia da tentação. Então, no momento da ira, ele atiça ainda mais os nossos ânimos, instiga lembranças verdadeiras ou imaginárias que justifiquem a nossa atitude. Então, você veja ali como ele usa as artimanhas. Então, se você é dessa maneira, Satanás ele instiga ainda mais a sua ira, ele produz ali um aumento excessivo da ira e você começa a lembrar de coisas ruins. Então, aquilo vem à tona e você joga tudo. E aí, ela fica totalmente descontrolada. Então, Satanás, ele tem essa astúcia, né? Então, ao pecarmos, a responsabilidade é nossa, porque aquela fraqueza já está em nós. Então, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, você veja que tudo aquilo que nós somos tentados, Satanás usa a nossa fraqueza, aquilo que é mais fácil em você cair a pecar. Ele vai usar essa fraqueza para te tirar do reino de Deus. Ele vai usar essa fraqueza para fazê-lo pecar. Então, se você tem uma fraqueza, busque a presença de Deus para que seja fortalecido, para que você não venha cair em pecado. Que diz aqui, né? Agora eu acabei de ler, né? Tiago 1, do 14 ao 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. No caso, a sua própria fraqueza, aquilo que a tua carne anseia, né? Aquilo que alimenta a carne, o pecado. Quando esta o atrai e seduz, né? Então, Satanás ele vem com uma boa oferta para você. Então, a cobiça, depois de haver concebido, então, depois que você concebeu o pecado, você pecou, né? Dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte, que é a nos tira do reino de Deus. Então, primeiro ali, Satanás usa a estratégia da tentação. Então, ele usa a tua fraqueza. A tua fraqueza é a ira. Qual pecado que é a sua fraqueza? Ele vai usar essa fraqueza, né? Essa é a estratégia de Satanás, para tirar nós do reino de Deus. O segundo ponto ali, Satanás usa a estratégia do engano. Então, ele nos engana. Então, tentará desviar dos nossos olhos e ouvidos da verdade e apontando-os para aquilo que desejamos ver e ouvir. Então, ele sabe o que alimenta a nossa carne. Ele conhece a nossa fraqueza. Então, ele vai diretamente ao ponto ali. Então, assim nosso julgamento contra aqueles que nos aborrecem fica comprometido e as chances de conciliação se esgotam rapidamente. Veja o que diz lá em 2 Coríntios 11, 3. 2 Coríntios 11, 3 diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, você veja que texto, né, que nos deixa hoje aqui, 2 Coríntios 11, 3. Então, Satanás usa a estratégia do engano, né? Ele enganou a Eva. Certamente não morrerás, a serpente falou a Eva, se comeres do fruto da árvore da vida. Né? Então, é isso. Né? Estamos aqui também suscetíveis ao engano e ao erro. Se a gente estiver aí, né, à mercê de Satanás, do príncipe dessa terra. Temos que estar, né, maior é o que está em nós, né, que é Jesus Cristo, que é Deus, né, do que está nesse mundo. Então, precisamos alimentar.
né? Alimentar o nosso espírito para estar fortalecidos e lutar contra as artimanhas de Satanás. Então, o terceiro ponto e último ponto da nossa lição é: Satanás usa a estratégia da acusação. Então, após nos seduzir, nos enganar, a ponto de perdermos a paciência com alguém, ele constrange a nossa consciência de modo a que não creiamos na graça, no perdão e na redenção que temos em Cristo Jesus, tentando nos desviar do caminho da reconciliação com Deus e com o próximo, que está lá em Apocalipse 12:10, né, que fala sobre esse tema. Então, irmãos, primeira coisa que aí ele nos seduz, nos engana, né? Primeiro ele nos tenta, aí ele nos engana. E depois, se não bastasse, ele nos acusa. E nós nos sentimos a última pessoa, né? Nos sentimos muito mal com isso, porque ainda ele faz tudo isso que é nos oprimir, né? Que é levar que ele faz com que o pecado que nós cometemos ainda nos destrua ainda mais. E ele faz a gente pensar que o pecado que nós cometemos não tem perdão, que nós não temos a graça de Deus e nós não podemos nos reconciliar com Deus. Não, irmãos, isso é engano de Satanás. Porque Cristo Jesus veio, ele morreu pelos nossos pecados, o que nós cometemos, e pelos quais ainda vamos cometer. Nós não merecemos. Graça é o bem imerecido que vem de Deus, né? Então, se pecarmos, nos arrependermos verdadeiramente daquele pecado, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, que morreu na cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então, é de extrema importância a gente ter aí consciência. Pecou, se arrependeu, você é perdoado por Cristo Jesus. Então, não se deixe levar. Então, quando vier o pensamento ali, um momento de engano, você acabou pecando e já veio o momento de acusação, opa, aí você começa a entender que ali caiu nas artimanhas de Satanás. Então, o melhor refúgio é Cristo Jesus. É se ajoelhar, se arrepender, porque Cristo, ele nos ama e ele nos perdoa, se verdadeiramente somos arrependidos pelo pecado. Então, busque a presença de Deus. Satanás não pode lhe enganar, né? A acusação não pode permanecer na sua mente, oprimindo a sua vida. Você é amado por Cristo Jesus. Deus nos ama, né? Então, nós devemos buscar ali a redenção e o amor de Cristo, buscar a Deus. Então, conclusão. Então, o que tudo isso que nós aprendemos hoje sobre a ira, né? A ira tolerada. O que é a ira tolerada, né? A ira que condena ali. E qual é o nosso alerta necessário para a nossa vida? Então, que isso fique gravado nas nossas vidas, né? Esse alerta das astúcias de Satanás para nossas vidas, para que a gente não se deixe levar ali pelo pecado, pelo engano de Satanás. Então, conclusão. A ira faz parte daquela triste lista de atitudes que podem levar alguém ao inferno. Então, irmãos, todo pecado leva à morte e ao inferno. Então, a única coisa que nos livra dela é a redenção e a remissão dos pecados que existem em Cristo Jesus. Então, lá em Gálatas 19:21 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são inimizades, porfias, ciúmes, iras, a respeito das quais eu vos declaro que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, irmãos, nós devemos saber o que é, né, esse pecado que nos tira do reino de Deus. Você veja lá em Gálatas, ele é conclusivo, ele é bem enfático, ele afirma: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, buscar a santidade. E isso, irmãos, ela é contínua. Nossa busca pela santidade. O lema da Igreja do Nazareno é santidade ao Senhor. Então, devemos buscar a santidade. Nós não somos perfeitos, nós pecamos, nós erramos, mas
nós buscamos a graça de Deus. Nossa vida não deve ser em pecado, irmãos. Mas se porventura, né, pecamos, buscamos a santidade, a não pecar mais. Então, errou naquele ponto, entendeu que é um pecado, se arrependeu, né? Jesus te perdoou, ergue a cabeça, segue em frente, né? E procure não pecar. Busque a santidade, o domínio do Espírito Santo, porque ele certamente será o seu alerta de cada dia. Então, as obras da carne e do fruto do Espírito não podem andar em harmonia, de maneira que não é possível produzir o fruto do amor e, ao mesmo tempo, nutrir inimizades no coração. Então, não é possível exercitar o domínio próprio e viver tendo acessos de raiva. Então, por isso, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Gálatas 5:16. Então, andar no Espírito de Deus. A vontade de Deus para a vida dos seus servos é que sejam temperantes. Então, tenham equilíbrio, domínio, né? Vivam em santidade, sem iras, sem contendas, e saibam proferir palavras abençoadas. Amém? Então, a nossa lição de hoje foi edificante, irmãos, porque é de extrema importância a gente saber lidar com o nossos temperamentos, né? Nossos sentimentos, entender o que é bênção e o que é um pecado, o que produz justiça e o que produz a morte. Amém? Que o Senhor abençoe nossa vida de hoje, que fique gravada em nossas mentes a nossa lição, porque tudo aquilo que nós aprendemos é porque, se passarmos por ela, nós vamos saber como agir. E podemos ajudar outras pessoas. A palavra de Deus é assim, ela ensina, ela exorta, ela produz ali luz para nossos caminhos, luz para a nossa vida. Então, que o Senhor abençoe a cada um de nós nessa manhã, que possamos guardar em nossos corações tudo que nós aprendemos hoje pela manhã, e que o Senhor abençoe cada vida, e que à noite possamos estar aqui no culto de louvor e adoração, às 19 horas, com a nossa reverenda pastora Sedônia do Nascimento, e que você tenha um domingo abençoado, né? Que tenha um domingo de paz e harmonia em família. Vamos orar então e agradecer a Deus por mais esse domingo e mais essa lição. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos a Ti, ó Deus, por essa lição. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensinou nessa manhã, Pai, que precisamos ainda mais buscar a Tua presença, para que possamos ter o domínio próprio, o domínio, Senhor, que somente pode ser dado através do Espírito Santo de Deus. Ó Deus de misericórdia, Pai, coloco a cada vida, Senhor, que porventura ainda vai estar, Senhor, aprendendo, Senhor, através dessa lição. Coloca, Senhor, diante de Ti, Senhor, a vida da Paula, a minha vida, aquelas que estão assistindo, Senhor, nesse momento. Ó Deus, dai-nos sabedoria para que possamos vencer a cada dia, Senhor, as nossas vidas, que em nome de Jesus, Pai, que porventura, Senhor, nós vemos errar ou pecar, que possamos nos arrepender e buscar a Tua presença, Pai, porque, Senhor, a Tua volta está buscar a Tua presença, para que possamos seguir contigo, Pai, quando o Senhor voltar aqui para nos buscar, que possamos subir aos céus, Pai, e estar ceando, Senhor, contigo. Ó Deus, nos ajuda, Pai, nos ensina, nos exorta a cada dia, que o Espírito Santo esteja conosco, Pai, nos trazendo mansidão, nos trazendo ali o domínio próprio. Ó Deus de misericórdia, coloco diante de Ti o nosso domingo, no dia de hoje, dá um almoço abençoado na Tua presença, Pai, um domingo, Senhor, abençoado e de harmonia e de paz em todos os lares, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e creio, Senhor, que o Senhor tem nos dado graça a cada dia, no nome santo de Jesus, amém e amém. Amém? Então abençoo a vida de cada um de vocês. Que possamos estar aqui mais uma vez no próximo domingo para aprender um pouco mais, né, da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida.